Pronto, boa noite pessoal, espero que vocês estejam bem. Tô vendo aqui um monte de gente entrando. Boa noite para minhas gravidinhas, boa noite para os profissionais da humanização, boa noite para aqueles profissionais que estão paquerando e querem saber como funciona tudo isso. Então, hoje eu vim aqui conversar com o Gustavo Ventura, tá? O médico mais gente fina e principalmente mais competente que eu conheço, que eu já vi. E a gente vai falar quais são os nossos segredos pra gente ter tanto parto humanizado, porque as pessoas perguntam muito pra gente o que é que a gente faz, qual é a diferença, se a gente pode atender em outros lugares. Então vamos lá, meu nome é Júlia Falcão, eu sou enfermeira obstetra, portanto eu sou uma parteira urbana. E eu amo demais o que eu faço e eu tenho tido muitos pedidos para poder compartilhar com vocês tudo que eu sabia. Tava guardadinha, mas agora eu cheguei com toda a força. E vamos lá. Eu vou chamar aqui o Gustavo, mas se você tem alguma amiga grávida, você conhece alguma grávida, manda logo aí, compartilha essa live para ela não perder todo o conteúdo de valor que a gente fez aqui, porque foi aquela coisa bem esticada que eu parei, pensei, eu falei, não, preciso entregar isso para todo mundo que me ama, que me segue, que me manda mensagens lindas. Então vou aqui chamar o Gustavo agora. E Oh, e aí, gente, se vocês acham que a gente é radical, abram o coração, abram a mente, que a gente vai falar para vocês como que funciona na verdade, que as pessoas não sabem, elas acham que parto humanizado, parto normal, é uma coisa assim do outro mundo, não tem nada a ver com isso. A gente não vai demorar, então vocês não vão perder o tempo de vocês, a gente vai falar assim, sucintamente na lata, tudo aquilo que a gente faz para poder ter tanto parto lindo, maravilhoso, espetacular. Gu, eu já falei de você, mas eu quero saber de você. O que é que te levou a isso? Se apresenta, porque é minha primeira live gravada, então vamos lá, fala aí um pouquinho, pai. legal. Bom, eu e Ju estamos juntos há alguns anos, né? É minha dupla. E por que que é uma dupla? Porque a gente se complementa, né? Eu como obstetra, ela como enfermeira obstetra, a gente tem um olhar, vamos dizer assim, multiprofissional no cuidado com esse casal e embarcar juntos nesse sonho que os casais têm quando nos procuram. Eu sou obstetra, então a gente faz faculdade de medicina há 6 anos, depois 3 anos de residência médica. E na maioria das residências a gente sai como uma obstetra com pouca empatia pela mulher ou pelo momento tão incrível do parto, né? Tanto é que muitos dos procedimentos que hoje a gente aprende como antigos, que não devem ser utilizados, é meio que uma rotina, né? Nas residências. Então, essa mulher que não é acolhida, não tem formas de alívio da dor, episiotomia, ambiente acolhedor na recepção com o recém-nascido. Então, eu fui me desconstruindo desse modelo de aprendizado que eu tive. A chegada dos meus filhos, né? Minha mulher teve 2 partos normais, muito bonitos e muito transformadores, e me ajudaram a entrar de vez também nesse universo de humanizar, para que meus pacientes tenham uma boa experiência como aquilo que a gente teve. Então, a gente, através de cursos, através de aprendizado, inclusive sobre essa questão da enfermeira, com a própria doula, né, que é uma profissional super importante também na nossa assistência, eu pude aprender a observar muito mais, acreditar nessa fisiologia do parto, que é um evento natural, fisiológico, saudável, e o principal, rito de passagem na vida de uma mulher. Gu, eu coloquei aqui na minha listagem uma coisa que eu acho que é assim, fundamental para a gente conseguir seguir esse raciocínio, que foi o pré-natal, porque eu percebo que o pré-natal faz toda a diferença. A gente recebe muitas vezes gestantes no finalzinho e a gente fica, poxa, podia ser tão diferente se ela tivesse tido a oportunidade de ter um pré-natal para quebrar esses medos, para ela não chegar mais pronta, né, para o dia do parto. Que você Bacana. fala aí como que é o pré-natal, assim, pra Bom, gente? o pré-natal da nossa equipe, ela é focada para que essa mulher ela possa desmistificar os medos que ela traz acerca do parto normal. Eu sempre brinco que a mulher que opta por um parto normal aqui no Brasil é quase que ela está cometendo um crime, né? A família assustando, a sociedade, às vezes até o profissional que a acompanhava anteriormente. Então, no pré-natal, quando esse casal chega em consulta, já é o momento ideal de eu falar de parto, falar sobre o porquê que o parto normal representa menos riscos, menor sangramento, menor risco de infecção, como qualquer, né, cirurgia como a cesariana. Falar sobre a fisiologia do nascimento, sobre os benefícios desse parto para o bebê também. E em cada consulta a gente vai abordando assuntos para que
sejam desmistificados os grandes medos da mulher brasileira. Então, falando sobre dor, sobre formas de alívio da dor, sobre o bem-estar fetal e sobre as formas de monitoramento da vitalidade desse bebê, né? Porque as pessoas, quando eu sempre falo, as famílias falam, é um médico humanizado, é um parto humanizado, já imagina tragédias. Então, o parto normal significa monitoramento frequente dos batimentos do bebê, né? Então, acho que o grande foco é que no nosso pré-natal a gente foca no parto, em ajudar essa mulher a ser forte o suficiente para viver uma história muito bonita. Gente, eu não consegui não ver. Olha o que a Caterine disse, o melhor toque da vida é o da Júlia. Gente, esse povo é demais. Eu acho que é muito isso, Gu. Então, assim, às vezes até trazer a família para o pré-natal, né? Então, essa família que tem muita dúvida, ela indo comparecer no pré-natal já ajuda muito a gestante, porque, assim, é um momento de delicadeza. Ela precisa ter apoio e não tá sem conseguir fazer tudo. Olha, Rafinha! Cadê a Rafinha? Foi falar de parto, aí aqui o produto. Olha, Agora vai trabalhando. Não, seu E, por favor. Já aconteceu no meu colo. Suê, papai. Então, acho que é isso, Gu. Eu vejo que realmente faz muita diferença quanto antes começar, inclusive até antes de engravidar, né? Porque um dos empecilhos das mulheres é justamente não ter se programado financeiramente, não saber para que lado ir, como correr, qual é o convênio que aceita no melhor hospital para ela poder ter esse parto. Então, quanto antes ela começa a fazer esse pré-natal, melhor, né? Melhor para todo mundo. E a outra coisa que eu percebo muito é o quanto a gente acredita na fisiologia do parto, né? O quanto a gente precisa dominar o que é normal, o que é uma variação da normalidade, para identificar o que é anormal e poder agir. E eu acho que isso passa muita segurança também, não é? Exato. A gente... Bom, então, como você falou, né? Quando esse casal chega, ele tem que entender os vários cenários de como uma equipe pode acolher eles num momento tão importante. As pessoas sempre imaginam, né, quem não estudou, que ter um parto normal no Brasil é uma tarefa fácil. E a gente sabe que não é, porque o sistema é muito voltado para uma cesariana. É muito sedutor para o médico, para a própria maternidade, agendar uma cirurgia que dura 40 minutos, ao invés de acompanhar um trabalho de parto que a gente sabe que pode se alongar por tantas horas. Esse casal precisa entender que ter uma equipe multidisciplinar para que essa decisão não fique centrada na mão do obstetra. Então, ter o papel da mulher, que é a protagonista desse parto, a enfermeira, né? Então, falando um pouquinho sobre a nossa assistência, então, a gente cria um grupo, a Júlia, que é a enfermeira da equipe, ela vai até a casa desse casal, então isso permite um conforto para que essa mulher possa ser avaliada ainda em casa, e com isso ela garantir que vai chegar na maternidade numa fase mais ativa, num trabalho de parto mais avançado, e com isso ela ter mais chance de sucesso daquele parto que ela idealizou. Porque com isso ela tem menos intervenções no seu parto, ela vai estar uma boa parte desse processo em casa, no seu conforto, acolhida pelo esposo, pela família. Então com isso é menos toque vaginal, menos necessidade de intervenções como o rompimento artificial da bolsa, ocitocina, e às vezes até analgesia, dependendo de como ela encare, como ela se sinta acolhida nesse pré-natal. Eu tiquei isso como um dos nossos segredos, né? Essa coisa de atender em casa para poder internar a gestante no melhor momento, no momento que a gente chama de mais oportuno. Lembrando que quem diz qual é o melhor momento não somos nós, é o casal, né? A gente só orienta e coloca as coisas na mesa. Tipo, olha, tá dessa forma. Para vocês, o que faz mais sentido? Vocês querem ficar em casa na segurança, com uma doula dando todo o conforto, com uma enfermeira podendo avaliar? Ou vocês preferem ir para o hospital? Você se sente mais segura? Porque tem que ver para a mulher onde ela se sente mais segura. Então, acho que esse é um ponto super interessante, assim, que faz a diferença na nossa assistência, né? A gente poder se sentir acolhida, ficar em casa até o momento que para ela for necessário, para depois ir para o hospital. Outra coisa, Gu, que eu acho que faz muita, muita, muita diferença é a delicadeza das nossas próprias experiências. Então, assim, desde que eu te conheci, eu soube que a Brenda tinha tido os filhos de vocês por parto normal. E eu sempre digo assim, olha, não é que os obstetras fazem de má fé. É que elas mesmas, as mulheres médicas obstetras, elas preferem ter a cesariana, e na sua maioria. E muitas esposas dos médicos obstetras, elas mesmas também têm cesariana. Então,
o que é que eles vão acreditar que para a paciente deles aquilo é melhor? Se elas mesmas não escolheram para ela. Então, assim, ter uma pessoa, um médico, que tem uma esposa que vivenciou no lugar de pai também, eu acho que faz toda a diferença, porque a gente consegue ter empatia para os casais que estão com a gente, né? Conta, assim, como foi o parto da Brenda, assim, para você. Legal. Então, a nossa primeira filha, que é a Clara, foi uma gravidez muito tranquila. E no pré-natal, a gente percebeu que a Clara era um bebê grande. Então, quem já, né, as grávidas que estão aí, observam às vezes aquele percentil do bebê. E a Clara, ela sempre percentil 90, era percentil 92, 95. Né? Acho que a Júlia também viveu isso, né, com seus filhos, que eram bem grandes. E a Brenda, a gente sempre sonhou com um parto normal. A principal causa é que eu perguntava para ela, né, mas por que você quer um parto normal, né, Mas tanto? você já queria, você como obstetra, o que que você achava? Vai, volta um pouquinho. O que que você achava do parto normal? Na Não, residência, enfim. não, na residência a gente vê um show de horrores, né? Aquela mulher que é violentada e a gente até entende por que uma mulher que vive uma assistência desumana como aquela fala que parto normal é a pior experiência, porque essa mulher, ela não é acolhida, ela vive um processo doloroso, sem acolhimento, sem formas de alívio. Quando chega no expulsivo, fazem episiotomia de rotina, Cristeller, né? Aquela manobra de empurrar a barriga para o bebê nascer. Então essa mulher ela é violentada e ela vai sair daquilo ali com uma experiência ruim. Quando a gente pensou no parto da chegada da Clara, eu já tinha alguma noção de cuidados, né, humanizados, e a gente imaginou que seria uma experiência diferente. E o principal é respeitar a escolha dela, da minha esposa, que queria viver o parto normal. O objetivo dela era que ela tivesse uma recuperação muito boa, porque ela é uma mulher que odeia depender das pessoas. E a gente sabe que, em maior ou menor grau, a cesariana ela vai ter uma certa dor, uma certa incapacidade dessa mulher se movimentar livremente. Mesmo quem falar, mas a minha recuperação foi ótima, vai ter vivido momentos de muita dor, de muita contenção, porque é uma cirurgia no ventre e isso não é uma tarefa fácil. E aí, voltando. Então, a Clara era uma bebê grande. Naquele momento, eu dei quando a gente estava com 37 semanas, a ultrassonografia da Clara deu que era um bebê de 3,8 kg. Então, eu já imaginei, nossa, vai chegar a 40 semanas, vai estar com 4,5 kg, vai ser aquele parto que a gente vai tentar. Não... E na minha cabeça eu tinha muito claro que a gente ia tentar e que ia acabar nossa cesariana porque era um bebê gigante, né? E, para minha surpresa, ela com muita garra, muita força, né? Vivemos um trabalho de parto. Ela é muito também parideira, vamos dizer assim, ela teve um trabalho de parto muito rápido. E foi uma experiência única, marcante, muito positiva. E aquilo ali eu acho que foi a grande chave para eu poder repetir isso com as minhas pacientes, né? Com as minhas parturientes, né? Você teve Poder medo, repetir. Gu? Você teve medo na hora do parto? Eu nunca te perguntei Como essas eu tinha coisas. eu ainda confiava demais na ultrassonografia, na minha cabeça é que era um bebê muito grande, né? Então a previsão era de um bebê de 4,100, acabou nascendo com 3,600. Então na minha cabeça eu tinha medo de virar uma cesariana de emergência por um expulsivo que não, né, prolongado, enfim. A gente traz aqueles medos das vivências de partos no SUS, né? Sim, claro. Mas ali foi muito transformador. E ela teve a recuperação muito boa, foi muito. Pôde comer assim né, que acabou o parto. Então, isso nos deixou uma experiência muito positiva, recuperação muito boa, enfim. E na chegada do Rafael, né, que tem 4 anos, ela foi tão mais rápida, né? Eu sempre falo isso, gente. Os partos subsequentes aos partos normais são cada vez mais fáceis, enquanto que as cesarianas subsequentes são cada vez mais difíceis, porque tem uma cicatriz anterior, tem aderência, tem risco de sangramento maior. E no segundo parto, ela viveu um parto quase domiciliar não planejado, né? E quando ela foi me avisar que ela estava com contrações mais ritmadas, ela já estava em casa com 9 centímetros e chegou e nasceu muito rapidamente na maternidade. Enfim, foram momentos incríveis e que me transformaram também no obstetra que eu sou hoje, né? Mas o pré-natal dela, como foi assim, com a Não, obstetra dela? não, a obstetra ela já era muito acolhedora. Então, era uma obstetra que, até hoje, eu me espelho muito no que ela fazia, que é ir além das queixas físicas, né? Então, hoje a gente sabe de como as nossas vivências, medos, traumas, relacionamento conjugal, relacionamentos familiares
podem interferir nas manifestações do nosso corpo. Isso inclui Sim. pré-natal, doenças, parto, puerpério, né? A gente já teve situações em que a mulher, quando entrou na banheira em trabalho de parto, ela voltou para o útero da mãe e tinha um relacionamento muito difícil, né, com a própria mãe, e ela tentou naquele momento confundir como seria aquele relacionamento com aquele bebê que estava chegando. Então, entendendo a história por trás de cada mulher, de cada casal, a gente pode assisti-los de uma forma muito mais completa, de muito mais acolhimento mesmo, né? Não é um corpo, né? Não é só uma mulher parindo ali. Tem toda a história que vem por trás, o relacionamento, a pessoa que está do lado. Uma das outras coisas que eu penso muito é justamente a gente tá passando essa segurança, e eu percebo que, como equipe técnica, a gente passa segurança quando a gente mostra que nós somos atualizados, quando a gente consegue comprovar da onde a gente tirou a informação, né? Porque quando a gente fala de evidência científica, o povo nem sabe o que é evidência científica, né? Então a gente tem que explicar direitinho. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, porque a gente consegue embasar o que a gente faz, né, nossa dinâmica, de acordo com o que as evidências estão mostrando. E, de repente, isso vai totalmente em confronto com aquilo que o sistema já colocou como, né? Então, é de se questionar e defender as nossas pacientes de acordo com aquilo que a gente vê que é o correto. Então, a gente não precisa testar nas pacientes, porque cada parto, eu percebo que a gente empatiza e cada parto para ela é único. Então, a gente precisa estudar, a gente se compromete sempre a ler, a trocar nos grupos de profissionais humanizados, né? Uma outra coisa que é um grandíssimo segredo da gente, eu acho, é que a gente consegue interagir de uma forma multidisciplinar muito boa. Então, a gente atende com fisioterapeuta, nós amamos atender com doulas, cada uma com uma bagagem completamente diferente. Tem doula que usa aromaterapia, tem doula que usa cromoterapia, tem doula que faz massagem diferente. Então, a gente tem pacientes que trazem para a gente um olhar holístico da coisa, que passam com psicóloga, que a nutricionista tem uma visão de nutrição bem diferente. Então, conforme a gente vai dando às gestantes essa infinidade de ferramentas, elas trazem para a gente pronto. Então, ouvir isso e falar com esses outros profissionais, essa troca multiprofissional, é algo que eu acho extremamente enriquecedor. Porque a gente sai da nossa caixa de formação. Então, assim, Gustavo é médico, ele não vai olhar só aquilo que está na sua caixa de informação. Então, assim, eu acho que você, principalmente, sempre me mostrou isso, né? Então, vamos conversar com um cardiologista, vamos conversar com outra pessoa. Eu acho que um outro enorme segredo é você, como médico, e os outros médicos humanizados não se esconderem por trás da facilidade que é fazer uma cesariana. Entendeu? Então, assim, a gente vive num país onde tudo que acontece no parto normal é questionado, mas quando uma cesariana acarreta algum problema com o bebê ou com a mulher, não é questionado. Então, assim, se você não fez uma cesárea intraparto, as pessoas perguntam, por que não fez a cesariana, né? Mas quando é alguma coisa que acontece no parto normal, não é bem por aí. Então, a gente sabe que tem o medo de retaliação, tem os colegas, tem a instituição que vai precisar responder por isso. Então, acho que você ser um médico que consegue embasar a sua forma de atuar nos seus estudos, naquilo que você acredita, é algo que é um grandíssimo segredo, né? E tudo volta, mais uma vez, para o vínculo com a gestante. Então, o que mais que você tem aí? Eu tinha pensado na doula também, né? Que a gente é bem fã. Bacana. A gente sabe que reduz, né? Isso. A Então, chance muitos de profissionais despedir. ainda não conseguem entender o papel da doula, né? E a gente, como médico obstetra, também aprende a olhar, tem um olhar enviesado sobre essa profissional. E os próprios, como você falou, de evidências científicas, as evidências mostram que ter uma doula é uma mulher que tem uma experiência muito mais positiva com o seu parto. Ela tem menos intervenções, porque ela chega na fase ativa, com contrações já mais ritmadas. Ela tem outras formas de alívio da dor, que não seja somente, né, analgesia, ou pelo menos ela tentou outras formas de alívio da dor antes da analgesia. Ela acaba tendo menos cesariana, menos parto instrumental. Então, essa mulher, e a doula principal, ela traz informação para essa mulher, para esse casal, né? Olha, vamos falar sobre as fases do parto, sobre o que a gente pode fazer em cada fase, sobre movimentos que a gente pode realizar para ter sucesso no seu parto, né?
O parto é uma travessia muito grande, muito bonita. Mesmo sabendo de todos os benefícios que ele traz para essa mãe, para esse corpo, para esse bebê, é uma maratona que essa mulher tem que correr e que ela vai ter que enfrentar os seus medos, dor, cansaço, porque também ela quer o seu pódio, ela quer a sua medalha, né? Nosso papel lá enquanto equipe vai ser entender como que ela está lidando com esse processo para garantir segurança e acolhimento acima de tudo. Esse parto normal, ele começa a ser desmistificado ali nas consultas de pré-natal, onde a gente fala também sobre indicações de cesariana, né? É importante entender que hoje a própria OMS explica que em torno de 15% dos partos podem acabar evoluindo para uma necessidade de cesariana e que ela vai ser muito bem-vinda quando ela vem para salvar vidas, mas não para ser usada sem critérios como é usada hoje. Outro dia você postou também sobre aquela questão do desejo da mulher para um parto normal. Quando a mulher está no pré-natal, cerca de 68% quer muito um parto vaginal. E a gente vê que na rede privada do Brasil, a média gira em torno de 70% a 80%, né, de cesarianas. Então, onde que acontece essa mudança? Porque ela não encontra apoio e acolhimento onde ela mais precisa, que é onde você deve ter informações baseadas em evidências, né? Se você raciocinar a grosso modo, como é que você vai partir para uma cirurgia que sabe que tem complicações, sem nem tentar dar uma chance para o seu corpo viver uma experiência de um parto normal, como o próprio nome diz, né? Já é normal. Porque vem muito medo, né? Então é isso que eu digo assim, precisa desse pré-natal para ir desmistificando. Porque uma vez que ela cria na cabeça dela que aquilo não é possível, é muito difícil você, né, dizer que não. Então a gente vive uma situação onde as pessoas não sabem nem o que é uma variação da normalidade. Então, assim, é normal ter um parto com 37 semanas, é normal ter um parto com 42 semanas, é normal a bolsa não romper e não entrar em trabalho de parto. Então, isso tudo é uma variação da normalidade. Pode ser imediatamente, como é na novela, mas pode demorar 3 dias, entendeu? Então, quando a gente começa a entender o que é uma variação da normalidade, a gente, com certeza, aumenta a nossa taxa de parto normal. Porque não vai, né, o médico não vai indicar uma cesariana se ele sabe que aquilo é uma variação da normalidade. Mas eu acho também que você só vai dominar isso quando ficar muito claro o que é o anormal, né? E aí, o que faz tudo acontecer para mim, a mágica, que os pacientes nossos chegam e falam assim, não, eu sei que com vocês, se eu for para uma cesariana, é porque eu preciso de uma cesariana. Então, eu quero ter essa tranquilidade de que vocês só vão fazer a cesariana se realmente for necessário. Isso, para mim, é um dos grandes segredos, é esse vínculo e essa confiança, porque aí elas se entregam, elas entendem o que a gente está falando, porque ter uma equipe de parto humanizado e meio que não ouvir também é como você contratar um personal trainer e não fazer aquilo que ele está indicando e querer ter o resultado, né? Então, assim, as pessoas precisam realmente confiar muito. Esse vínculo, essa confiança faz toda a diferença no parto. E aí, a gente volta ao assunto sobre a quantidade da porcentagem de cesarianas no Brasil. Porque é padrão da brasileira confiar muito no médico. E é muito sedutor para o médico ter esse poder de resolver numa situação muito mais bem aceita socialmente, prática e rápida como a cesariana. E aí é estarrecedor como chegam casais, muitas vezes, para a gente com 38, 39, 40 semanas de gestação, que nunca conversaram com o seu obstetra anterior sobre parto. Era sempre um papo de, não, quando chegar... Mais para frente, mais para frente. Não, deixa que eu resolvo isso. Quer dizer, a figura fica centrada no poder do médico. Onde que está essa mulher recebendo informação sobre situações em que ela vai viver, do porquê ela tentar outras formas de alívio da dor, sobre o benefício de não precisar de uma cirurgia, né? E é muito interessante isso, que é como se o médico tivesse dando de volta o direito da mulher de fazer a escolha por ela. Porque quando você chega para um obstetra e fala assim, não, vai cuidar do enxoval que eu cuido do seu parto, você está tirando ela do parto dela. Então, assim, você está dizendo, não, eu vou resolver o seu parto. Então, assim, quando você fala de humanização, você fala de protagonismo. É tipo, olha, nós vamos te orientar, mas você vai fazer aquilo que faz mais sentido para você, que é de acordo com os seus valores, de acordo com aquilo que você quer. Então, ter esse vínculo construído, de novo, eu acho que é uma das coisas que faz mais diferença, sim. E outra coisa também que eu coloquei aqui como praticar sobre isso,
que a gente teve já realmente uma grande quantidade de partos normais juntos, né? E essa nossa interação faz toda a diferença também, né? Naquilo que cada um é melhor. Então, o Gustavo faz procedimentos, alguns procedimentos muito, muito melhor do que eu. Eu consigo fazer outras coisas, até por ser mulher. A figura do homem médico também é muito interessante no parto, né? Porque passa uma segurança também. Então, a gente tem um trabalho muito complementar, né? Então, assim, nós temos formações diferentes e complementares. Eu acho que reconhecer isso é enriquecer a assistência para a mulher. Porque a gente vê que tem alguns estados que tem muita equipe que são 2 médicos. Tem outros estados que é um médico só. Um médico, uma doula, que fica essa grande lacuna, né? Que dificilmente o médico vai em casa avaliar a mulher, né? Exato. Dificilmente tem essa formação complementar. Bacana. E cada parto uma história, né, Ju? Tem partos que a gente sai desse parto sem nem avaliar essa mulher, porque essa mulher ela evolui tão rapidamente, não é preciso nenhum toque vaginal, bebê desce, nasce. É um parto que é incrível. Outros partos a gente tem que suar a camisa para fazer esse bebê nascer e deixar essa mulher com experiência positiva, né? Então, hoje vemos muitas mulheres que viveram uma cesariana desnecessária no primeiro parto e que a gente sabe que a gente teria outras condutas, né? Quantas a gente não conhece que pediram cesariana porque não suportaram a dor e alguém que estava ali só falou que a analgesia só era possível com tantos centímetros. Ou que o bebê dilatou tudo e que em uma hora não desceu e que a gente bota essa mulher para agachar, tentar girar esse bebê, né, com apoio da gravidade. Enfim, a gente encara aquele processo para que dê certo, né? Então, quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar, são olhares, são focos diferentes para resolver essa questão que nem sempre é tão fácil, né? O parto é um processo fisiológico, mas que lida com 2 mecânicas. Assim, é uma cabeça do bebê óssea atravessando o canal também ósseo dessa mulher. E que esse processo de se atravessar nem sempre é uma tarefa tão fácil. Às vezes é milímetro a milímetro que essa mulher vai viver. A gente está vindo de uma maratona. O pessoal que vê as fotos da gente postando, a gente lá é muito... É aquilo, é totalmente real. Totalmente real. Bacana. E, assim, uma outra coisa é não ter essa pressa, é ter a paciência que o corpo da mulher precisa, né? Então, assim, atender com a equipe multi possibilita que você não indique não é o seu caso, mas assim, que você não indique um procedimento por cansaço seu. Então, a gente faz muitas induções onde a gente se reveza, né? Esse é um outro enorme segredo nosso. A gente se reveza. Quando precisa, por exemplo, fazer uma indução, o Gustavo vai lá, coloca a medicação, eu vou 6 horas depois colocar outra medicação. Às vezes a gente precisa colocar 5 comprimidos. Então, imagina um profissional só cuidando disso, ficando extremamente assoberbado, cansado, exausto, né? Ou então você deixa com a equipe do hospital que não sabe fazer tão bem, porque afinal de contas elas fazem tudo, né, para colocar a medicação lá, e às vezes o parto vai por água abaixo porque o profissional não soube conduzir, não soube aplicar da forma que poderia. Então, como a gente dá essa assistência muito focada, muito individualizada, isso aumenta absurdamente a chance de a gente conseguir esse parto normal, né? Porque a gente vê, assim, muitas mulheres, mas eu comecei com a ocitocina. Começou com a ocitocina como? Seu colo estava pronto? Né? Eu comecei uma indução, o médico me botou lá, falou que ia induzir e colocou a ocitocina. Mas o colo não estava pronto. E nós 2 aqui, sabemos que, eventualmente, para esse colo estar pronto, a gente precisa de 24 horas, de 48 horas, né? Então, assim, dá ao corpo da mulher o tempo que o corpo da mulher precisa, que cada corpo precisa de também faz toda a diferença, né? Assim, acreditar que vamos sempre tentar o fisiológico. A gente vai dar um empurrão, a gente vai tentando. Todas as coisas que aparecem. Está aberto para o novo, né? Então, a gente agora está usando o Dilapan, né? Então, assim, a gente está aberto para tentar as coisas, para que tudo possa correr melhor, né? A gente está aberto para sair da nossa zona de conforto, né? Compartilhando junto com os casais, olha, a gente realmente está fazendo isso aqui, vocês vão com a gente? Vamos, então vamos lá. Então, essas decisões compartilhadas fazem toda a diferença no resultado. Isso mesmo. E voltando também à questão da mulher que teve uma cesariana anterior, a gente percebe que essa mulher, ela, como você falou, ela não se informou sobre como tomar posse desse seu momento, desse seu parto.
Depois de ter tido uma experiência que não foi tão positiva, ela quer muito viver esse parto normal. E é aí onde ela procura assistência. O médico humanizado, que vai se empenhar em encarar esse sonho junto com esse casal, ele tem que pensar em alternativas. Então, situações em que você precisa induzir um parto, seja porque a bolsa rota ficou muito prolongada e não entrou em trabalho de parto, as doenças, né, as morbidades do pré-natal, como pré-eclâmpsia, diabetes, restrição de crescimento, situações em que você precisa intervir. Hoje a gente sabe que existe uma gama de opções para essa mulher que tem uma cesariana anterior e com grande chance de sucesso. Então tem o Dilapan que você falou, tem balão, que essa mulher, que a gente pode passar inclusive no consultório, essa mulher vai para casa esperar, né, o início das contrações, acupuntura, outras formas alternativas de estímulo, para que dê sucesso. E é importante essa mulher entender que chegar em trabalho de parto na maternidade vai ser muito importante e com maior chance de garantia de sucesso para que o seu parto aconteça, né? Falando um pouquinho também sobre a equipe multiprofissional, as pessoas imaginam, num Brasil cheio de mitos, que um parto humanizado é um parto em que ela não tem opções de alívio da dor, em que se ela que ela fica sozinha em casa, ou um parto na água, ou um parto domiciliar. E, na verdade, um parto humanizado é um parto em que se resume em uma palavra, protagonismo da mulher, né? Apoio, é evidência científica. Então, no parto humanizado pode ter analgesia? Sim. Se essa mulher, né, chegar ao seu limite, ela optar por essa... Né, já tentou todas as formas mais naturais de alívio da dor, e ela deseja analgesia, ela tem que ser respeitada em seu desejo, para que essa experiência seja positiva. Então, entra a figura de um outro profissional, que é o anestesista. Então, e isso não tira o demérito dessa mulher ter vivido um parto normal. Afinal de contas, cada parto é uma história e, às vezes, é um empurrãozinho que ela precisa. No parto da Brenda, da Clara, quando chegou com 9 centímetros, no trabalho de parto, gente, vocês ficam bem grossas, né? Bem ignorantes. A Júlia depois pode falar um pouquinho sobre o parto dela, mas quando ela chegou com 9 centímetros, ela falou, não, agora eu preciso de analgesia. Eu falei, mas você tá com 9, a gente consegue, vamos lá. Cala a boca, né? Então, assim, a mulher, ela sabe, ela vive essa história. Assim como tem mulheres que falam, eu não quero, eu sonhei com parto natural e vou levar isso aqui até o fim. Então, respeitar decisões, essa é a grande chave do sucesso. Gente, quem quer mandar as perguntas, manda aqui nessa caixinha, tá? E aí o Gustavo falou do meu parto. E, assim, uma das coisas que para mim são, assim, muito claras é que a minha própria história me ajudou muito, porque a minha história é uma história de muitos extremos. Então, assim, eu tive um bebê grande, eu já tinha uma cesariana anterior, meu bebê chegou a 41 semanas e 5 dias, minha bolsa ficou rota 3 dias. É uma coisa louca. E a falta de apoio foi tão grande que eu cheguei exorcista no hospital. Eu cheguei totalmente exorcista no hospital. Mas, assim, o que fica para mim hoje é que aquilo era falta de suporte, falta de amparo, assim, sabe? Então, assim, isso me ajuda muito, a minha própria carga da minha história, a apoiar a mulher, porque às vezes o que ela precisa, na verdade, a maioria das vezes, o que ela precisa é paz. Paz para parir, apoio, suporte, ter alguém ali ouvindo o coração do bebê para falar, não, tudo bem, eu vou em frente. Então, assim, eu acho que as nossas histórias a gente projeta muito também, isso ajuda muito com que os casais se sintam amparados, com que as mulheres se sintam respeitadas, né? Então, eu acho que é por aí. Vamos responder as perguntinhas, Gu, para poder... Manda, gente, por favor. Ó, parto para quem usa Claxane. Pode. Boa. Então, Fala aí. engraçadinha. A gente está vivendo um boom de mulheres diagnosticadas com uma doença que é a trombofilia. É uma doença que era muito pouco falada anteriormente e que hoje a gente sabe que ela é responsável por muitas perdas gestacionais e que necessita do uso de um anticoagulante por toda a gestação. E como a gente vive no país dos mitos, né? Uma vez diagnosticada com a trombofilia e em uso do Clexane, essa mulher ela deveria agendar uma cesariana com 37 semanas. Olha que horror que a gente costuma ouvir. E se você pensar friamente numa mulher que ela tem o maior risco de formar trombos e, por outro lado, o maior risco de hemorragia porque ela está em uso de anticoagulante, o parto normal é o que representa menor risco, porque essa mulher ela vai ter um processo fisiológico, ela pode sair desse parto sem nenhum ponto, sem nenhum corte. No parto normal ela sangra metade do que sangra na cesariana, e com isso garantia de que ela não vai perder o útero ou de que ela, numa cesariana, teria muito mais riscos associados.
Então, trombofilia, uso de anticoagulante, tem como primeira opção o parto normal, né? Mesmo que ele precisa de uma indução, se for o caso, mas isso é muito mais saudável. Na verdade, gente, nenhuma gestante que não seja de risco habitual, ou seja, toda gestação de alto risco, não tem indicação nenhuma para parto domiciliar. E aí a gente vai incluir gestante hipertensa, gestante diabética, gestante que tem coagulopatia, gestações gemelares, um próprio histórico, né, de partos anteriores com algum tipo de problema, problemas uterinos, cicatrizações mesmo. Então, assim, parto domiciliar não é exatamente para quem quer. Então, assim, tem que a coisa ser bem redonda, porque a gente está falando de segurança. Mesmo o parto domiciliar dando a ideia de que qualquer um pode fazer, desculpa, mas assim, eu fico imaginando o que é que uma equipe que atende um parto de alto risco quer em casa, né? Porque realmente seguro não é. Então, infelizmente. Agora, voltando para a parte da assistência, essa mulher, ela entrando no trabalho de parto em casa, a gente pode sim acompanhar ela em casa para ela evoluir em casa o máximo possível, no conforto do lar e ir para o hospital ter o bebê dela em segurança, né? Então, acho que tem que ter critério para isso. Tem outra pergunta do Clexane. Tem outra pergunta aqui. Existe mulher que não dilata de jeito nenhum? Olha, eu nunca vi, né? Então, assim, o que a gente percebe são algumas falhas nesse processo. Então, quando a gente ouve mulheres falando assim, nossa, eu tive um parto de 30 horas, o parto ele passa por algumas fases. Muitas mulheres numa fase inicial, que são os pródromos, que são contrações ainda irregulares, algo doloridas, mas que não têm ritmo e intensidade, acreditam que aquilo seja um trabalho de parto e às vezes elas internam, vão para o hospital precocemente, estão com dor, acredita naquela história de que ela não tinha dilatação e acaba numa cesariana. E é aí onde entra a nossa questão de estimular essa mulher a ficar em casa, no seu conforto, de aguardar a enfermeira poder avaliá-la em casa ainda. Outras situações seriam em úteros que já foram submetidos à cesariana anterior, que eles podem ter uma descoordenação, né, de contração, né, corpo uterino e colo. Então, essa mulher, às vezes, ela tem muita dor e o colo precisaria de muito mais tempo para poder afinar, dilatar e evoluir. Muitas mulheres podem até paralisar a dilatação. Eu dilatei até 5 centímetros, porque a dilatação é um processo que é estimulado pela cabeça do bebê ou pela pelve do bebê, alguma parte do bebê. Se a cabeça não está bem posicionada naquela pelve, ela não vai forçar o colo do útero para dilatar tudo e ela acaba não evoluindo aquela dilatação que fica nesse processo e precisando de alguma intervenção. Mas, a princípio, todo o colo dilata, mesmo que precise de muita intervenção ou tempo, né? Assim, todo colo dilata, tá? Para o colo dilatar, ele precisa de receptor de prostaglandina. E é muito particular de cada corpo o quanto esses receptores eles estão sensíveis a receber essa prostaglandina para poder dilatar. Eu já acompanhei um parto de 43 semanas, onde ela não dilatou nada e foi feito vários misoprostões e tal. O que eu compreendo dali é que aquela mulher precisaria de mais tempo, realmente. Talvez 43 semanas para a gente já é uma coisa muito diferente, mas talvez aquela mulher precisasse de mais tempo, realmente. Agora, não dilata. E aí não vale a pena, né? Não vale a pena você esperar para dilatar tudo. Mas realmente eu também acredito que todo colo dilata. O que a gente vê muito, que talvez essa pergunta dessa pessoa tenha a ver, é o seguinte, tipo, aquelas gestantes que ficam com 8 centímetros não dilatam mais. O que a gente vê, e acontece mesmo, é que dilata, vai lá, mas o final dessa dilatação, como não tem a cabeça do bebê para empurrar, não acaba não dilatando. Então, assim, a gente eventualmente vê, né, Gon? Na verdade, até bastante, infelizmente. Uma cabeça mal posicionada faz com que estacione. A gente até fala para o casal, olha, não é mais a questão de dilatação. Você até dilataria. Agora a gente precisaria que esse bebê tivesse muito bem posicionado para empurrar mesmo esse colo para fazer o resto dilatar. Então, eu acho que é isso aí. A KT está perguntando por que é importante ter pediatra da equipe e por que a pediatra tem que ser eu? Coisa linda da nossa vida. Que, até alguns anos atrás, eu não via tanta importância em ter um pediatra de equipe.
E quando a gente usa um pediatra do plantão, a gente está lidando com um profissional que não tem nenhum envolvimento com esse casal. É um profissional que vai fazer o seu papel ali, se tiver que mandar esse bebê para UTI, se tiver que fazer exames que ele julga necessários, se tiver que aspirar, ele vai agir conforme o que ele acredita. E eu então percebia muitas situações em que o bebê, graças a Deus, poucas situações, mas que o bebê ia para uma UTI de forma desnecessária, por hipoglicemia, simplesmente porque não tinha envolvimento com esse casal. Então, a Caterine foi um achado, né? Ela é neonatologista, assiste os nossos partos, e ela vai se esforçar para que esse bebê seja recebido de uma forma humanizada, que intervenções não aconteçam simplesmente por ser protocolares, que essa mulher ela possa ter ajuda na amamentação, que é um processo tão desafiador ou mais que o parto, que seja explicado, né, para esse bebê, para essa mãe, desculpa, quais são essas intervenções, vacinas, por que a gente não usa o colírio nitrato de prato de rotina, né? Então, KT... Eu vou responder agora. Assim, o pediatra que está de plantão, assim como o obstetra que está de plantão, né, para quem usa esses serviços, assim, ele, além de não ter o vínculo, ele está prestando serviço para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eventualmente, não tem tempo para estar ali fazendo um procedimento com a paciência que poderia ser necessária. Porque tiver realmente alguns bebês que não nascem tão bem, precisam ali só de um pouco de oxigênio. Mas aquilo vai fazer com que ele precise de um tempo. E às vezes o plantão está muito assoberbado. Então não vai fazer isso, entendeu? Vai realmente mandar para UTI, enfim, vai fazer alguma coisa. E a gente ter um pediatra de equipe é ter a continuidade da nossa assistência. Quantas vezes a gente está lá no parto lindo, maravilhoso, chega o pediatra, liga a luz, bota o ar-condicionado que é melhor para ele, fala alto, então quebra aquele clima todo, e além disso ele não atende, por exemplo, o bebê no colo da mãe, né? O que a gente, para mim, o que fez eu falar assim, não, pediatra de equipe é a coisa mais maravilhosa do mundo, foi uma vez que o bebê não nasceu bem, e aí a Caterine foi lá e buscou o catéter de oxigênio e deixou o bebê no colo da mãe. E ela fez tudo que o bebê precisava ali no colo, não tirou o bebê do colo da mãe. Então, assim, eu acho que é uma visão completamente diferente, contínua, complementar. Bacana. Tá? Vamos lá ver aqui. Como vocês se conheceram e decidiram ser dupla? Eita! O Instagram, faz gente! tantos anos que eu nem lembro. Lembra aí, Ju? Foi assim, eu já era burra véia, então eu já tinha meus seguidores lá do Instagram e eu já botava muito material, botava muito a cara, né, a tapa no mundo da humanização. E aí eu vim morar em São Paulo. E aí eu fiquei procurando uma dupla para mim. E aí eu cheguei no Gustavo e falei assim, oi, Gustavo, eu queria ver como é que a gente pode fazer uma parceria. Aí ele falou, então tá bom, vem aqui. Aí eu fui no Gustavo, a gente se conheceu, a gente conversou. Eu não me lembro se ele já tinha tido alguma experiência ou não, mas eu e o Gustavo somos pessoas muito... Como é que eu posso falar, amor? A gente não é sério, né? A gente é animado, sei lá, alguma coisa assim. E aí foi muito legal, assim, a interação. E aí ele me passou uma gestante. E essa gestante entrou em trabalho de parto um dia depois. Eu levei ela com 9 centímetros. E foi uma experiência fenomenal, assim. Acho que foi tudo, porque o Gustavo é tudo... Ai, gente, é tudo lindo, sua barriga é linda, era tudo certo. O Gustavo é uma pessoa extremamente otimista. Eu sempre falo, aquela pessoa é ele, aquela pessoa da live, aquela pessoa do pré-natal. Essa pessoa é ele. Eu sou uma maluca, entendeu? Então eu sou uma pessoa que vai pensar na hemorragia, que vai pensar que vai dar merda, que vai não sei o quê, e vai estar com tudo pronto ali, querendo resolver um pouco a situação. Então a gente é extremamente complementar. E aí foi assim, né? Foi a Camila, né? Foi a Camila. Que já teve outro parto com a gente. E aí a gente foi casando e assim, a gente viu, eu também sou intensivista, né? Eu trabalhava em UTI, então eu tenho essa coisa do alto risco e de tudo. E eu acho que a gente foi criando esse vínculo que ficou aí. Mas é ótimo, assim. Não conheço um obstetra tão maravilhoso, espetacular. Eu sou... Foi um não posso achado falar. mesmo, né? Se complementa, né? Acho que uma equipe é isso, uma dupla é isso, né? É isso. Tem dias que eu tô com medo e a Júlia fala, calma, vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Ao mesmo tempo ela me deixa louco, eu falo, calma, vai acabar tudo bem, né? Então... Digo, meu Deus do céu, calma, calma.
É muito complementar, isso é ótimo. Olha, tem uma pessoa perguntando aqui, ó, quanto tempo depois de uma cesárea eu posso tentar um parto normal? 1 ano e 10 meses é pouco tempo? Só que essa pessoa é a nossa pessoa, ela já teve um parto com a gente. Eu acho que tá na hora dela ter outro bebê, entendeu? Bacana. As evidências, elas não apontam assim uma proibição para essa mulher tentar um parto normal depois de uma cesariana. Antigamente, esse limite era de 2 anos. Hoje, após um ano e meio, já os riscos de ruptura são muito semelhantes, independente de qualquer época. Então, ela pode tentar, deve tentar sim o parto normal. Quanto mais natural esse parto aconteça, melhor, né? Quanto menos necessidade de indução e de outras intervenções, a citocina, reduz o risco de ruptura uterina. Então, o risco de ruptura uterina, independente de qualquer coisa, é muito baixo. Então, 1 ano e 10 meses tem tempo de sobra, deve parir já. Eu também acho. Vocês acham que mudaram ou melhoraram a assistência um do outro? Com certeza. Olha, eu tenho que dizer que eu só faço as coisas todas porque eu tenho um médico fantástico que qualquer coisa vai estar lá junto comigo. Assim, eu tenho que dizer que eu sei que, como eu disse, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente se esconder por trás da cesariana. Ah, isso aqui já não tá mais tão confortável, vamos fazer a cesariana. Quando você tem uma dupla que você confia que, tipo, olha, se passar daqui a gente vai ter assistência rápida e complementar, aí a gente vai. Porque é uma coisa que eu falo, as pessoas realmente têm muita dificuldade de entender que, mesmo dentro do centro obstétrico, a gente ainda tem tão pouco parto normal que os profissionais que estão ali dentro muitas vezes não sabem como agir numa emergência, que seria o grande X da questão. Eu vou indicar uma cesariana porque tem medo do bebê não passar. Outra coisa é você ter um parceiro que você fala, não, se o bicho pegar, o meu parceiro vai me ajudar a resolver, a gente vai resolver tudo isso aqui. Eu acho, para mim, eu sempre digo assim, o Gustavo usa pouco, mas quando ele usa, ele é o melhor médico, ele é fenomenal, porque ele tá lá para isso, ele tá lá para as intercorrências. Principalmente, a gente não tá, na minha visão, a gente não tá só para o que vai dar certo, a gente tá principalmente para o que pode dar errado, entendeu? Eu acho que é isso, assim, das nossas experiências. Com Daí, certeza. conta aqui. Não tem como não. Essa troca, esse conhecimento, ele é bilateral, né? Então, Ju me ensinou muita coisa, né? Então, também, então a gente já no olhar a gente já se reconhece. Olha, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai. Isso aqui a gente vai avançar, não vamos. Ela vem de uma formação de intensivista, então está sempre pensando lá, né, lá na frente sobre os riscos, hemorragia, e sim, estímulos para salvar. Então, a gente está ali para não intervir, mas quando tem que intervir, porque há uma necessidade, a gente tem que estar preparado para fazer tudo. E o obstetra está lá para intervir justamente nessas dificuldades. Aprendo diariamente com ela e essa troca é muito bacana. Olha, a Nutra está perguntando, pode falar de paciente que tem cerclagem? O parto normal realmente é mais fácil? Quais os riscos? Bacana. Então, a cerclagem, para quem não conhece, existe um perfil de mulher que tem uma fragilidade no colo do útero chamado insuficiência istmo-cervical. Então, é como quando a gravidez começa a pesar lá pelo 5º ou 6º mês, esse colo do útero ele se abre, né? Então, o colo do útero, que ele é um músculo grosso, fechado, ele se abre facilmente e essa mulher acaba tendo uma dilatação com 5, 6 meses de, né, 20, 25 semanas de gestação. Então, para evitar esse parto prematuro e a perda dessa gestação, o médico ele faz uma cirurgia de amarrar esse colo, que é a cerclagem. Ela mantém até 37 semanas e com 37 semanas a gente tira esse fio e tende a evoluir muito rapidamente para um parto normal. Pensando que esse colo já é mais frágil, ele deve dilatar até mais facilmente. Então, riscos da cerclagem seria a cerclagem não segurar, mas uma vez que tirou o fio, tem tudo para ser de baixo risco, muito tranquilo, né? Olha, o Vemoro está perguntando, como vocês percebem a importância dos pais ou acompanhantes nesse processo de parto normal? Como podem contribuir? Quer responder? Eu respondo. Não, você que é amigo dos pais lá, né? Bacana. Então, assim, o parceiro, o acompanhante, né? Essa pessoa, ela é o ponto de apoio dessa mulher que está ali, né, no processo de trabalho de parto.
ele precisa estar junto com essa mulher, confiando no processo, consciente das etapas que esse processo, né, vive, que vai vencer, que não deve focar somente na dor ou achar que aquela dor está associada a sofrimento. Entender que aquela mulher ela deve ser respeitada na sua decisão, né? Então, é muito importante que esse parceiro ele participe do pré-natal, para ele entender como é que ele vai ser importante, né, nesse processo, e estar junto com a equipe, né? Olha, sei lá, outro dia a gente teve uma paciente que ela evoluiu muito, ela foi comer comida mexicana, na volta da comida mexicana ela já começou a ter muitas contrações e ela falou, gente, isso aqui não é normal. Chamou a Júlia, né, em casa, a Júlia avaliou, ela já estava com 3 centímetros, chegou na maternidade depois de 1 hora, já estava com 7, e aí chega um momento que a mulher ela já está meio fora de si. O acompanhante é esse momento racional, vamos dizer aqui, né, de união com a equipe. Ah, eu quero anestesia, você já está com 9. Amor, você... Não, então um parceiro vai falar, você é forte, você vai viver esse processo como você idealizou, a equipe está aqui para te ajudar, para te dar segurança. Então, acompanhante é essencial. E desmistificar, para que ele perca esse medo, né? Para que essa mulher ela seja respeitada e não tenha medo do processo tão fisiológico. Eu acho que você me lembrou a história do mexicano, não consigo parar de deixar. Mas eu acho que assim, os dois estarem muito sincronizados. Porque a gente vê que é muito diferente a experiência quando o parceiro tá colado na mulher, né? Vamos lá, vai dar certo. Ele é mais uma pessoa botando pra frente. Do contrário, ele é mais uma pessoa colocando medo, né? Então ela tem que segurar a onda dela, que tá com dor, mais a onda do acompanhante ou da acompanhante, enfim. É difícil, então eles precisam construir esse momento, né? Esse momento juntos. Então, para mim, o acompanhante é assim, fundamental. É completo. Assim como pode ser maravilhoso, pode ser uma pessoa que realmente vai lhe dar medo, que se não lhe coloca para frente, realmente pode minar o seu barco. Eu sempre digo, se a gente tem que nadar, remar de canoinha, a gente vai ter do lado uma pessoa que vai remar com a gente, se a canoa furar, vai tirar a água, ou você vai ser a pessoa que vai estar lá só fazendo um peso, entendeu? Então, acho que é muito importante a gente saber escolher muito bem. Eu acho que ele só tem mais tempo para um pouco. Olha, a Calu tá perguntando qual a importância da doula para compor essa dupla. Galera, a doula não é da equipe. Uma das coisas que a gente precisa falar e refalar e falar de novo. Doula é uma profissional extremamente importante, mas a doula não é da equipe. Desconfia se a doula é da equipe, que aí tem coisa errada. A doula é a pessoa que está lá, vinculada à mulher, lembrando a ela quais são os valores que ela tem, os interesses que ela tem, e que, acima de tudo, tá lá para defender aquilo que ela sabe que a mulher escolheu, tá? Então, assim, a doula para mim, é essencial. Uma coisa que, quando eu digo assim, putz, vamos lá, vamos ter uma doula, porque ela é que vai puxar. Inclusive, o marido não faz papel de doula, tá? Ao contrário, a doula possibilita o marido estar mais presente no parto, porque ela está cuidando de várias coisas também, né? Exatamente. A doula é essencial e cada mulher vai ter uma doula que se identifica mais. Eu sempre falo, você tem que olhar para a doula e ver naquela profissional uma cuidadora, alguém que vai cuidar do seu alívio da dor, das suas questões emocionais. Tem que ter essa liga, tem que ter esse vínculo, né? Ah, mas como é que eu vou achar uma doula? As mídias sociais estão aí para isso, né? Começa a seguir, manda um áudio, converse, pergunta para essa doula como é que ela te ajudaria na forma de alívio da dor. Então, toda mulher merece a doula e vai ter a doula que se identifique, né? Goa, tem uma última pergunta polêmicíssima, que é da Magda. Eu quero acompanhar a chegada do meu neto. Acha que eu posso atrapalhar? A avó acompanhando a chegada do neto. Esse é o motivo de briga meu e da Júlia. Porque no pré-natal eu sou bonzinho, né? Aí a mulher fala, mas eu quero levar meu papagaio, minha avó e meu tio. Eu falo, leva todo mundo, vai ser uma festa. Aí a Júlia, isso não vai dar certo. Essa mulher não vai se libertar, porque o parto é um momento de transição, de mudança. Aquela mulher ela vai deixar de ser a filha da mamãe para ela se tornar a mãe, né? Muitas vezes a presença da mãe naquele cenário
não é bom para nenhuma das partes, porque a mãe, ao ver uma filha com dor e naquele processo de transição e de busca do seu parto, sofre, né? Então, doutor, faz a cesárea, ela está sofrendo, ela não quer mais isso não está certo. E a filha, passando por aquele processo, não se entrega. Mãe, estou com muita dor, faz alguma coisa. Então, na grande maioria das vezes, não é uma presença positiva. Mas é cada caso é caso. E a mulher, com base nessas informações, é que vai decidir, né, quem vai ser o seu acompanhante. Né? Acho que é isso. Respondi, Júlia? Eu sempre digo assim, né? O parto tem muito a ver com sexualidade. Então, muitas vezes tem mães que são meio narcisistas, que falam mal do nosso corpo. Então, pode ser que a mulher ela não consiga ficar à vontade com a mãe de estar ali gemendo, de estar sangrando, porque ela vai se sentir julgada, né? A gente tem uma grande, na maioria das vezes, uma grande necessidade de aprovação da nossa mãe. Então, é nosso instinto olhar para a mãe quando algo diferente, algo que amedronta, algo que é desafiador acontece. Então, assim, eu sempre digo que no parto a mulher pode ter uma multidão ao redor, ela está sozinha para fazer o trabalho, só ela pode botar aquele bebê para fora. Então, ter a mãe no parto faz com que ela não deixe de ser filha para ser mãe. Muitas vezes ela vai precisar assumir esse papel de tipo, só eu posso fazer isso, só eu posso botar meu filho para fora, só eu posso amamentar. E a mãe, a gente já teve uma mãe legal, mas era alguém que já tinha vivenciado um parto, era alguém que estava lá, não estava com pena da filha, entendia perfeitamente que aquilo era fisiológico, que aquilo era esperado. Então, ela teve um papel muito interessante. E hoje eu, inclusive, falei isso aqui na consulta, Gustavo. Talvez as mulheres que estão tendo parto agora sejam boas mães no parto das filhas dela, porque elas vivenciaram isso. Agora, a nossa geração de mães, de avós, em geral, tiveram partos muito violentos. E elas viveram no boom das cesarianas. Então, realmente acontece aí um encontro de gerações, né? A gente tem hoje mulheres querendo ter partos humanizados, normais, com mães que vêm com a bagagem de uma assistência obstétrica mais antiga. E aí a coisa choca, né? E não é só mãe, né? A gente tem irmãs, enfim, tem outras pessoas. Às vezes o cunhado é obstetra, o cunhado, aí entra outras pessoas da família, aquilo ali vira um negócio assim muito estranho. E aí o casal se perde, não vivencia um momento que é só dele. Você tá rindo. Eu sei que você tá rindo porque você tá rindo. É verdade. Tudo bem. Deixa comigo. Então é isso, gente. Eu acho que assim, já ficou aqui, a gente falou desses pontos que são as grandes chaves para a gente conseguir ter muito parto normal. A maioria mesmo, assim. Às vezes eu falo, meu Deus, não lembro quando foi a última vez que eu vi uma cesariana, né? Porque a gente realmente consegue, eu acho que é muito da paciência, de acreditar no fisiológico, de saber o que é normal, o que não é normal, para poder ter uma segurança de que se sair da curva, você tem um médico incrível para resolver os paranauê lá que precisa. Essa assistência com a doula, que reduz muito a chance de cesariana. Você tá rindo, Gustavo? Não, eu tô vendo os Olha pra comentários. Sempre me atrapalhando. Impressionante isso. Não atenta, meu marido. Ele só fala de você, amor, do seu par, da Clara e do Rafa. Tua orelha não tava quente? Eu tava aqui vendo Brinda. ele rindo. Então tá, então assim, mais uma vez essa coisa do multiprofissional, de aprender com o fisioterapeuta, aprender com o doula, aprender com o psicólogo, aprender com o nutricionista, aprender com todas as pessoas que têm muito a ensinar. Então a gente hoje tem uma vasta gama de possibilidades, acupuntura, enfim, vários profissionais aí podendo ajudar. Tem a questão da empatia que eu citei aqui também, que você teve o seu histórico, eu também tive, né, os meus históricos obstétricos. E eu acho que é por aí. A gente precisa pactuar sempre com o gestante e ir em frente. E a base de tudo é confiança, né? Como em qualquer relação. Então é isso, gente. Vou deixar a live gravada. Vocês não vão perder. Se você conhece alguma gestante, alguém que quer ficar grávida, se você é profissional do parto, se você quer mostrar isso para alguém, você vai lá, compartilha. Então, vou deixar aqui sempre salvo. Quero agradecer. Obrigada, Gu. A gente já vive Obrigado, pouco junto, né? Boa. Muito obrigada. E é isso. Tchau, galera. Obrigado, Boa gente. noite. Indiquem a Fiquem live. com Indiquem pra Deus. amiga que tá grávida. Tchau para todo mundo. Tchau, meu amor.
Tchau, linda.